Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Ontem e prosseguindo sempre com vocês aqui neste canal, onde primordialmente o mote maior, principal, é Jesus. E no vídeo passado, eu estava falando sobre o abandono de Jesus. Os irmãos pediram que ele realizasse todos os feitos que ele havia feito, as maravilhas que ele havia feito em outros lugares, que ele realizasse ali na Galileia. E Jesus falou que não era a hora dele, então ele não ia fazer nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma demonstração de quem ele era. Porque não era esse o programa, não era isso que ele tinha alinhado com aquele que havia mandado, com todas as regras, com a proposta de uma civilização moralizada, espiritualizada, uma civilização justa, onde todos fizessem ao semelhante exatamente o que queria que fosse feito para si próprio. Inclusive, uma pessoa veio falar comigo a respeito disso, porque a pessoa falou que essa dissertação ela pode causar algum engano, porque se eu sou uma pessoa má, então eu vou fazer, por exemplo, eu não me gosto, então eu vou fazer exatamente isso para o meu semelhante. Mas não era essa a proposta de Jesus, não é essa. Porque não tem nenhum filho do Criador, ele deseja que lhe faça um mal. Por mais perverso que ele seja, por mais danoso que ele seja a todos os semelhantes, ou até uma coletividade, ele jamais deseja que para ele chegue o mal. Então Jesus estava nesse impasse, né, que os irmãos dele estavam ali falando, como faz aqui, que daí todo mundo vai te ouvir. E aí Jesus falou, o mundo não aborrece vocês, mas ele me aborrece. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus veio fazer a implantação da civilização moralizada. Quando eu falo moralizada, eu estou falando na espiritualização, na conscientização da humanidade. Então Jesus fala para os irmãos, vão vocês à festa, que eu não vou. E aí ele ficou na Galileia e os irmãos e a família, então eles foram para a tal festa. Mas quando os irmãos de Jesus já tinham subido para a festa, ele também foi. Ele falou que não ia, mas ele foi. Mas foi assim, Jesus tinha uma faceta que no levantamento se nós estudarmos com profundidade, então nós vamos perceber que Jesus tinha essa faceta de estar num lugar e ninguém sabia que era ele. Ele se transfigurava, porque para ele era fácil. Se nós lembrarmos como ele se transfigurou no Monte Tabor, nós vamos ver que para ele a transfiguração era uma coisa natural. E muitas vezes, quando ele estava sendo perseguido dentro do templo, que queriam prendê-lo, ele passava por todos e ninguém o reconhecia. Então isso são registros dos evangelistas. Então Jesus tinha essa capacidade, e assim então ele chega na festa e ninguém conhecia, porque os judeus estavam ali naquela festa procurando Jesus para prendê-lo. E aí eles perguntavam, os judeus, onde está ele? E Jesus ali no meio deles, e eles não viram Jesus, porque Jesus estava transfigurado. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Uns diziam que ele era um homem muito bom, e outros diziam, não, ele é um enganador. Ele está simplesmente enganando o povo,
E então o debate ali naquela festa era isso, e Jesus lá no meio deles. Mas ninguém falava abertamente, mas Jesus escutava claramente tudo aquilo que eles falavam. E no meio da festa, então Jesus subiu para o templo. E lá onde estavam os judeus ali, né, no seu culto, né, então Jesus subiu para o templo e começou a falar, a ensinar. E eles ficaram maravilhados porque eles perguntavam como sabe essas letras e com quem que ele as tem aprendido, ou seja, da onde vem tanta sabedoria, aonde ele buscou tanta sabedoria. E alguns, eu penso assim, por falta de conhecimento da onde Jesus veio e qual era o patamar a estatura moral de Jesus, alguns pensam que Jesus precisou aprender com os essênios, com os hindus, com os egípcios. E Jesus, ele só podia ensinar, porque ele é o mestre dos mestres, ele é o governante, ele é o senhor do comando do planeta Terra. E eles também tinham, os judeus ali do templo, eles também ficaram maravilhados, falaram, mas aonde ele foi aprender tantas coisas? Porque era natural dele. E aí Jesus, então, respondeu para eles. Ele diz, aquilo que eu ensino não é meu, mas sim daquele que me enviou, do Pai. Se alguém quiser fazer a vontade do meu Pai, pelos mesmos ensinamentos, vão conhecer que ele é o Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Porque eles ainda achavam que Jesus era jactante, ou até tinha um grau de prepotência quando ele falava eu e o Pai somos um. Então Jesus sempre estava conversando com eles e abrindo para eles quem realmente ele era. Quem fala de si mesmo, ou seja, quem se exalta, né, já busca a sua própria glória, não precisa que outros, né, falem por ele. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro, e não há nele nenhuma injustiça. Porque o preceito maior de Jesus é o homem ser justo. Justo em seus pensamentos, justos até nas suas atribuições em relação ao semelhante. Principalmente aquilo que nós fazemos quase sempre, né, o julgamento, porque nós não sabemos da história que está por trás daquele ser, mas nós temos sempre um julgamento pronto, estabelecido, né, para colocar nos indivíduos. E isso é impossível o homem viver sem julgamentos, mas nós não podemos fazer juízo de condenação. E nós ainda não temos esse hábito de não fazer, né, a condenação. Nós fazemos o juízo imediatamente, nós estamos pensando na condenação. Porque para nós, a justiça que vale ainda é a justiça daqui, né? Daqui do plano físico. E não é bem isso. Então tem todo um arcabouço enorme por trás de cada ser humano. E Jesus, então, prossegue, né? Ele fala isso diretamente para os judeus. Moisés não deu a cadeira dele para vocês? Ou seja, vocês não estão assentados na cadeira de Moisés? Ou seja, compreendendo as leis que ele deixou, entendendo tudo aquilo que ele apregoou. Então, e eles responderam que sim, né? Que eles ficaram realmente na cadeira de Moisés, observando a lei de Moisés. Então Jesus perguntou para eles, então por que vocês querem me matar? E aí então eles começaram dentro do templo dizer que Jesus estava com o demônio no corpo e que eles ficaram assim embasbacados, né? E aí Jesus fala assim, ó, para eles, eu fiz uma obra e vocês se maravilharam.
Aí ele diz: pelo motivo de que Moisés deu para vocês a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos seus antepassados. Então era lá de trás. E Jesus então está se remetendo a um tempo muito passado, mas muito passado mesmo. Que também logo estarei falando a respeito desse tempo muito passado, da nossa colonização, quem foram os nossos colonizadores, qual a herança que nós recebemos desses colonizadores, se eles vivem conosco ainda ou não, qual é a postura de Jesus diante de tudo isso. E aí nós vamos ver que é próprio Jesus é que vai nos responder exatamente quem é o grande adversário. E então Jesus continua falando, né? Estava falando sobre a circuncisão que vem de muito tempo. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para a lei de Moisés, para que a lei de Moisés não seja quebrada, vocês se indignam contra mim, porque no sábado eu curei um homem. Ainda aquela coisa de Jesus curou o homem lá ainda estava rolando, sabe? Então eles condenavam Jesus ainda por ele ter curado aquele homem num dia de sábado, que era aquele cego de nascença, que eu já falei alguns episódios atrás. E aí Jesus falou assim para eles: não julguem segundo a aparência, aquilo que eu falei no início, mas julguem sim segundo a reta justiça. Ou seja, nós podemos assim fazer um juízo, mas a condenação não nos pertence, porque nós mesmos já carregamos o peso das nossas inconsequências. Então nós temos que ficar mais focados na nossa própria carga do que na carga do irmão. Cada um vai ter que se responsabilizar. Todos nós prestaremos conta, assim, primeiramente, com o maior tribunal, que é o mais severo, que eu digo assim, que é aquele que mais martiriza o homem, a nossa própria consciência. Então esse é o grande tribunal. E depois, evidentemente, nós teremos também que prestar conta do tempo que nos foi dado para o aprendizado, para a expansão da nossa consciência, e que nós simplesmente relegamos aí a várias desculpas. Eu não sabia, não gostava do lugar que eu ia, eu não entendia, me dava sono, por isso eu parei de ir, porque eu chegava lá, me dava um sono, uma abrição de boca. Escuto isso muito, né? E aí alguns que estavam ali, né, que tinham vindo de Jerusalém, perguntavam assim: não é esse que vocês estão procurando matar? Ele está aí. E ele está aí falando abertamente e vocês nada dizem, nada fazem. Será que sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Então eles colocaram em xeque, eles colocaram na berlinda aqueles que realmente que eram as autoridades maiores, né, de Jerusalém, assim como todo Israel, em xeque, porque se eles sabiam que tinham que matar Jesus, porque eles estavam então tão reticentes. Então, lógico que Jesus tinha ali um momento, ele sabia que a hora ainda não era aquela. Então, eles achavam que os príncipes, então, que estavam ali meio que, né, sabendo que ele realmente era o Messias. Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Então, eles estavam esperando, como esperam até hoje, um Messias que venha assim, que caia. Lá, então, eles sabiam da família de Jesus, eles conheciam Maria, eles conheceram José, eles conheciam os irmãos biológicos de Jesus. E eles estavam esperando um ser assim que vinha nas nuvens, não sei da onde, e ali chegar e se apresentar como Messias para Israel, que viria salvar Israel das garras naquele momento, né? Os opressores eram
eram os romanos, o Império Romano estava dominando o mundo, né? Então, eles acreditavam que Jesus, então, como eles conheciam a sua origem, eles achavam que Jesus não era o Messias. E Jesus estava ali, né? Então Jesus dizia bem certo para eles: vocês me conhecem, vocês sabem de onde eu sou. E sabem também que eu não vim de mim mesmo. Alguém acima de mim, alguém com uma hierarquia maior, me mandou. E aquele que me enviou é verdadeiro, e esses vocês não conhecem, que era o Pai. Era o Pai que Jesus falava. E realmente, até hoje, esse Pai que Jesus falava é desconhecido. E vamos dizer assim, na outra temporada que eu estarei com vocês, eu vou falar quem é esse Pai. É bem diferente do que nós pensamos. Mas vamos ficar aqui por enquanto para nós entendermos. Aí quando eu começar a falar, o entendimento já vai estar, ou seja, o canal do entendimento, do discernimento, ele vai estar mais ampliado, mais dilatado. Então, certamente, a facilidade de assimilação desses ensinamentos será muito mais fácil. Então, eles falaram assim: então nós vamos te prender. Mas ninguém teve coragem, né? Porque por algum motivo eles ficaram paralisados, segundo aqui, né, o evangelista João, porque não havia chegado a hora ainda de Jesus. Porque essa hora, quem deu o start dessa hora dele ser entregue, foi ele mesmo. Então foi quando daí Judas Iscariotes vai e fala: o mestre se recolheu, está no Monte das Oliveiras. E muitos da multidão naquele momento, então, creram em Jesus. E daí falaram para Jesus assim: quando Cristo vier, ele fará ainda mais sinais dos que você tem feito. Então eles estão esperando até hoje. Os fariseus ouviram a multidão que falava sobre essas coisas, e os fariseus, os principais dos sacerdotes, mandaram então os servidores prenderem Jesus. Aí Jesus ainda disse para eles: ainda um pouco de tempo eu estou convosco, e depois eu vou para aquele que me enviou. Vocês me buscarão e não me acharão, e onde eu estiver, ou para onde eu vou, vocês não poderão ir. Ou, como Jesus falou aqui, vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este? Para onde ele vai e nós nunca o acharemos? Será que ele vai se exilar entre os gregos? E vai para lá para ensinar os gregos? E aí Jesus fala assim: vocês me buscarão e não me acharão. E aonde eu estou, vocês não podem estar. Existe uma diferença muito grande. Sem o entendimento, sem o conhecimento, sem o aprofundamento nos seus ensinamentos, a distância é astronômica. Aí falaram assim: mas que palavra é esta, né? Aí Jesus fala, no último dia da festa, que era vamos dizer assim, o ápice da festa, então Jesus se colocou em pé e falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão em seu ventre. Então será completo em toda a sua sede, mas essa sede é a sede espiritual, não é a sede física. E aí ele estava falando também sobre o que iria acontecer depois da crucificação, quando todos teriam uma sensibilidade maior. E aqui ele diz assim, né, o Espírito que havia de chegar, que seria o Consolador prometido, né?
e que ainda não estava atuando. E porque Jesus ainda estava entre os habitantes da terra, ali naquela região. E então muitos da multidão, ouvindo essas palavras, disseram: Este verdadeiramente é um profeta. E outros diziam: Este é o verdadeiro Cristo, ele é o verdadeiro Messias. Mas outros falaram: Mas pode ser o Cristo vir da Galileia? Porque Jesus morava na Galileia, né? Embora ele tenha nascido no sul, em Judá. Mas depois ele se fixou, depois que os pais vieram do Egito, quando ele era ainda um menino, eles fixaram, né, residência na Galileia. Não diz que, ou seja, a escritura lá, as profecias dos profetas, essas profecias não avisaram que ele viria da descendência de Davi e de Belém, ou da aldeia de onde era Davi, ou da cidade de Davi. Assim, né, eles ficaram nessa discussão, mas alguns queriam prendê-lo de qualquer mão. E os servidores foram para os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que vocês não prenderam? Porque eles saíram, escutaram Jesus falar tudo isso e voltaram sem prender Jesus. Aí os servidores falavam: nunca ouvimos um homem falar dessa maneira. Nenhum homem falou. Então responderam os fariseus: ah, vocês também foram enganados, né? E aí pergunta, né? Que algum dos principais dos fariseus também acreditaram? Mas esta multidão que não sabe a lei, ou seja, aqueles que não observam a lei de Moisés, então eles são malditos. Então todos aqueles que eram seguidores de Jesus foram amaldiçoados. E Nicodemos, lembram de Nicodemos? Que perguntou para Jesus como era nascer de novo? Ele estava no meio dessas autoridades, né? Aí então, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter o conhecimento do que ele faz? Então, Nicodemos, ele toma partido de Jesus, ele vai defender Jesus, né? E responderam eles para Nicodemos: você também é da Galileia? Não, Nicodemos não era da Galileia, né? Examina e você vai ver que da Galileia nenhum profeta surgiu. Ou seja, esqueça esse tal de Jesus. E assim então, mais um capítulo se fecha e mais um tanto de tempo para nossa reflexão, para nós entendermos, né, degustarmos os aprendizados que Jesus nos deixou. Então eu falo que tudo isso que nós estamos vendo, essa convivência que nós temos às segundas-feiras, ou que eu coloco os vídeos sobem todas as segundas-feiras, é uma degustação espiritual, é um alimento espiritual, é a água que mata a sede realmente. Então vamos nos colocar em meditação e analisarmos qual é a nossa posição nessa jornada, o que nós estamos fazendo. Então essa é a reflexão semanal. Agradeço a todos, deixem seu like, deixem os seus comentários, digam de onde vocês estão falando, só assim, coloquem no lugar, a cidade onde vocês estão falando e compartilhem o vídeo. E eu estarei sempre com vocês. Um grande beijo, até a próxima semana.